Então, é o seguinte, na concentração... Pô, não era isso exatamente que eu queria que fizesse, não. Mas agora já foi, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem a concentração em mol por litro de uma solução. Ela vai indicar o número de mols por soluto para cada litro de solução. Cabe lembrar que temos simbologias aqui. Vamos lá. Então, na prática, a concentração em mol por litro ela vai indicar o número de mols do soluto para cada litro. Os símbolos podem ser esse M, um pouco mais manuscrito, ou ainda colchete, tá? Que é muito utilizado isso aqui em cinética química ou equilíbrio químico, tá? Então, a gente pode colocar dessa forma aqui, a substância em colchetes, para indicar a concentração em mol por litro. Duas maneiras de calcular básicas, né? Que é o número de mol para cada litro de solução, que é a original, ou massa do soluto sobre do soluto sobre sua massa molar, vezes volume. Lembrando que o volume tem que estar na unidade litro, como está sendo explicado aqui. Então, por exemplo, se aqui eu tenho HCl 1 mol por litro, quer dizer que eu tenho em 1 litro da solução, eu tenho 1 mol de HCl. Aí, utilizando a tabela periódica, vocês vão achar que a massa molar é 36 gramas e meio. Ou, se eu tiver meio litro, é metade disso. 18,25 gramas. Então, para manter a mesma concentração, se está 1 mol por litro, para meio litro, meio mol. Se a solução fosse de 2 mol por litro, em meio litro teria 1 mol. Então, aqui dá para fazer interpretações, regras de 3, bastante coisa. Bora para a primeira. No caso, essas primeiras aqui são bem tranquilas, eu vou passar lá meio rápido, tá? Esse Mzão é a mesma coisa que molar. Molar é a mesma coisa que mol por litro. Então, é 1 mol de soluto para 1 litro de solução. Decimolar é 0,1 mol de soluto para 1 litro de solução. Isso aqui é tranquilo. 0,2 molar indica uma solução contendo 0,2 mol de glicose para cada litro de solução. Ou seja, se Mzão é a mesma coisa que mol por litro, só completar aqui. 4. Em uma salina, determine a massa de NaCl após a evaporação completa de 1 metro cúbico de água. Beleza. Primeiro, para achar a massa, é preciso da concentração. A concentração é de meio mol por litro. E aqui ele deu as massas molares, para a gente poder fazer a conta. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer a massa molar da substância. Como eu tenho 1 Na e 1 Cl, basta somar 23 com 35,5. Que é 58,5. Então, para a gente achar a massa de sal, é uma regra de 3. Eu tenho meio mol para 1 litro. Só que tem um detalhe, eu tenho que passar esse meio mol para grama. Aliás, posso fazer isso no final, sem problema. Mas eu sei que o mol tem 58,5. Primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o número de mol presentes em 1 metro cúbico. Então, eu tenho meio mol em 1 litro. 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Meio mol por litro significa que vou ter que multiplicar meio por 1.000. Então, eu vou ter... continuando. Então, aqui, se eu tenho meio mol por litro e 1 metro cúbico são 1.000 litros, eu tenho que multiplicar metade de 1.000 litros, vai dar 500 mols de NaCl. Depois, eu tenho que transformar de mol para massa. Para transformar de mol para massa, é só multiplicar o número de mols pela massa molar, 58,5. Acho que mas é isso aqui em gramas mesmo.
porque isso aqui vai estar dissolvido em 1.000 litros, então tá certinho, é isso mesmo. 29.250 gramas, ou seja, mais de 29 quilos de NaCl. Mas lembrando, isso aqui estamos falando de 1 metro cúbico, de 1.000 litros, então faz sentido essa massa aqui. 5. Um determinado gás poluente apresenta a tolerância máxima de 2 vezes 10 a menos 5 mol por litro em relação ao ar. Uma sala fechada de dimensões 4 por 5 por 3 contém 6 mol daquele gás. A tolerância foi ultrapassada? Vamos lá. Primeira coisa, ele me deu dimensões sólidas. Se ele me deu 3 dimensões, é o equivalente a comprimento, largura e profundidade, ou comprimento, largura e altura, melhor dizendo. Então, se eu tenho 3 dimensões, quer dizer que eu estou diante de um prisma ou de um paralelepípedo. É só multiplicar essas 3 informações para achar o volume daquela sala. Cabe lembrar que o ar ele permeia todo o ambiente onde ele se encontra. Então, na prática, calcular o volume da sala é a mesma coisa que calcular o volume de gás dali. Então, eu tenho 4 metros vezes 5 metros vezes 3 metros. Então, eu tenho 60 metros cúbicos, porque as unidades também se multiplicam. Metro vezes metro é metro quadrado, e metro vezes metro é metro cúbico. Metro ao quadrado vezes metro é metro cúbico. Então, o que vai acontecer? Eu tenho 60 metros cúbicos e eu tenho 6 mols daquele gás. O problema é que a concentração não é mol por metro cúbico. A concentração é mol por litro. E 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Então, eu preciso fazer 60 dividido por 60.000. Aliás, perdão. Eu preciso fazer 60 vezes 1.000, que é a transformação de um para o outro. Então, eu tenho 60.000 litros. Para achar a concentração, eu tenho que dividir 6 por 60.000. 6 por 60.000 é 0,001. Ou seja, 0,001, se eu colocar na notação científica, é 1 vezes 10 a menos 4. Então, a tolerância foi ultrapassada. Porque se eu colocar esse número original de concentração em número comum, são 5 casos decimais. Esse aqui é o número original em casa decimal, 0,0000002. Essa é a tolerância. O que eu encontrei foi 0,001. Então, tem casa decimal menor. Então, se eu dividir 0,0001 e dividir pela tolerância, 0, por esse número aqui, esse aqui é o número de vezes em que a tolerância foi ultrapassada. Quer dizer que a concentração que eu acabei de encontrar é 5 vezes maior que a tolerância. Ou seja, a pessoa que entrar ali nessa sala pode encomendar já pode encomendar alguma coisa, porque a pessoa não vai sair dali bem, com certeza. Se a tolerância máxima é um valor e está 5 vezes maior, certeza que o ser humano ali não dura muito. 6. Um técnico pesou uma amostra de sulfato de cobre 2 pentaidratado e encontrou o valor de 49,9 gramas. A amostra foi colocada em um balão volumétrico e, em seguida, o técnico adicionou água destilada até a marca do balão, correspondente a 250 ml. Determine a concentração em mol por litro da solução. Primeira coisa, esse 49,9 gramas é disso tudo aqui. Então, isso tudo aqui é o meu soluto, tá? Inclusive esse 5H2O. Então, vamos lá. Primeira coisa, concentração molar é massa, mol do soluto por volume de solução. Esse volume aqui é de 250 ml, então
vai virar 1/4 de litro, 0,25. O difícil aqui vai ser a massa do soluto. Vamos lá. Vou começar pela água. A água tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, a massa molar da água vai ser 18. E aqui tem 5 moléculas de água. Então, é 5 vezes 18. São 90. E aqui eu vou fazer o cálculo com Cu, SO4, e depois somar com 90, para facilitar. O cobre só tem 1, CCT3.5. O enxofre na estrutura só tem 1, 32. E o oxigênio é 16 vezes 4, então são 64. 159,5. Se eu somar isso com 90, 249,5 gramas por mol. É o que tem ali. É o que dá 1 mol desse soluto. Só que eu tenho 49,9 gramas. Aí, para passar para mol, é 49,9 divididos por 249,5. Isso vai dar 0,25, né? 0,2, aliás. Perfeito. Então, acabei de descobrir que eu tenho 0,2 mol de soluto. Para passar para mol por litro, eu tenho que dividir por 250 ml na sua versão em litros, que é 0,25. Então, aqui vai dar 0,8 mol por litro. 7. Em emergência, um técnico de hospital preparou soro glicosado, dissolvendo 108 gramas de glicose em água suficiente para 2 litros de solução. Determine a concentração em mol por litro de glicose. Mais ou menos tranquilo, porque ele colocou já a massa molar da glicose, então facilita. Primeiro, eu tenho 108 gramas de glicose para 2 litros, então já não precisa fazer muito esforço, porque já temos a massa molar e eu vou dividir para 2 litros, então já está inclusive em litros. Então, bom, não, espera. Olha a viagem que eu estou fazendo. Não é isso não. Tem que passar para mol primeiro. Primeiro passo, o número de mol é 108 e o mm é 180. Isso aqui vai dar 0,6. Perfeito. Então, eu tenho 0,6 mol e eu vou dividir isso agora sim, por 2 litros. 0,3 mol por litro. 8. Em uma solução meio molar de sulfato de ferro 3, calcule a concentração em mol por litro dos íons Fe 3+ e SO4 2-. Isso aqui é um pouquinho diferente do tradicional, porque ele não está pedindo a concentração da substância, ele está pedindo concentração de íon. Aqui, tecnicamente, eu vou ter que... Eu posso falar direto, mas eu acredito que se eu demonstrar, fica um pouco melhor. Aqui, ó, na questão 8, que eu tinha comentado, aqui no caso da... Já tinha feito das outras, né? Na questão 8. Aqui, ó. No caso, ele está pedindo concentração de íon. Concentração de íon tem que fazer o quê? A solvatação, ou a separação dos íons pela água. Aqui eu tenho 2 átomos de ferro, então eu tenho 2 íons de ferro 2+. No caso aqui está errado, é ferro 3+, mas isso não vai valer o caso. E aqui eu tenho esse 3 entre parênteses, é que eu tenho 3 grupos SO4, então eu tenho 3 mol de SO4. Então, 1 mol de Fe2SO4 vai produzir 2 mols de ferro e 3 mols de SO4, ou seja, 2 mols de ferro e 3 mols de sulfato. Só que eu não tenho mais mol, tá? Mol por litro. Qual é a diferença de mol para mol por litro? É que eu dissolvi 1 mol da minha substância para 1 litro de solução. Então, se eu tiver 1 mol do primeiro, eu posso trocar esse mol por molar. E a proporção vai continuar a mesma. Então, se eu tiver 1 molar da minha substância, pelo balanceamento eu vou ter 2 molar
de ferro e 3 molar de SO4. Ou seja, aqui na prática o que a solução está fazendo é fazer a proporção de concentração entre a substância e os íons. Só que no problema eu não tenho 1 molar, eu tenho meio molar, tenho meio mol por litro. Então, é uma proporção. Se 1 molar do primeiro produz 2 do segundo e 3 do terceiro, meio molar é metade. Então, X tem que ser metade de 2, que é 1 mol por litro, ou mol por litro a menos 1, mol vezes litro a menos 1, que é a mesma coisa. Ou ainda, no caso do SO4, Y vai ser metade de 3. Metade de 3 é 1,5 mol por litro. Tá? No caso, a diferença principal aqui é uma regrinha de 3 entre o soluto original e os íons. Por que que isso acontece? Porque a maioria dos solutos que a gente vai ver nesse conteúdo são solúveis em água. E a água separa os íons da maioria das substâncias iônicas. Então, é bem comum perguntar a concentração, por exemplo, eu quero saber a concentração só de ferro e não da substância toda. Aí você tem que fazer, além de todas as outras contas, essa regrinha de 3 aqui. Aí aumenta um pouco o nível de complexidade. Bora para 9. Determine a concentração em mol por litro de uma solução de Na3PO4, sabendo que a concentração de sódio é de 0,6. Aqui, eu já poderia dizer logo de cara que é 1,8, mas vou mostrar com calma. Que é o seguinte, aqui é o contrário, a gente tem a concentração do sódio e quer saber da substância toda. Aí tem que montar aquele esqueminha, né, de sempre. Se eu errar também não tem problema. Na 9, eu tenho Na3PO4. Não. No caso, é para dividir, multiplicar. A viagem foi grande. Mas, enfim, Na3PO4 vai proporcionar 3 mols de sódio e 1 mol de fosfato. PO4 é fosfato. Então, o fosfato nem vai participar, eu vou relacionar só o sódio com a substância original. 1 mol da substância original produz 3 mols de sódio. Se eu transformar em concentração, 1 molar da primeira vai se transformar em 3 molar de sódio. Só que eu tenho 0,6 molar de sódio. Então, se eu multiplicar cruzado, vamos dividir 0,6 por 3, vai ficar 0,2 mol por litro da substância original. Então, vamos lá. Dá tempo de mais uma. Partiu. 10. Calcule o número de íons alumínio 3+, em 100 ml de solução 0,2 mol por litro de Al2SO43, ou sulfato de alumínio. Primeira coisa, aqui ele não pediu a concentração de alumínio, pediu o número de íons. Número de íons é transformação de mol para partícula, ou seja, provavelmente ele vai querer o número de Avogadro relacionado a isso aqui. Então, primeira coisa, vamos pegar aqui essa substância e vamos fazer a separação iônica, ou dissolução iônica, assim. Então, a gente vai ter 1 mol de L2SO4,3. Pelo balanceamento, vai produzir 2 mols de alumínio, porque tem 2 átomos de alumínio na composição aqui. E 3 mols de sulfato. A questão é, 1 mol do primeiro produz 2 mol do segundo. E aí, qual que é o ponto? Aqui tem várias contas ao mesmo tempo, né? Vamos lá, vamos simplificar um pouco isso aqui. Primeiro, se eu preparei 100 ml de solução, para 1 mol, eu tenho que ter 0,1. Vamos lá. Aqui eu preciso ter. Se eu tenho 1 mol para 100 ml, vai dar 0,1. 100 ml é 0,1 litro, né? Seria 10 mol por litro. Só que no caso aqui,
Teria que multiplicar por 2. Não, mas aqui eu vou encontrar 6 vezes 10 a 24. Espera aí. Tá, eu tenho... Deixa eu ver isso direito. Ah, tá. No caso aqui, eu já tenho... Já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho 100 ml de uma solução 0,2 mol por litro disto aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer é saber o número de mol disto tudo aqui. Tá. Vou fazer direto, então. A calculadora fechou. Tá bom. Vou reabrir. Não tem problema. Pois bem, aqui a gente tem 0,2, esse 0,2 mol está para 1 litro. A solução foi feita em 100 ml, então é 1/10 disso aqui. Então, o número de mol é 0,2 divididos por 10. Tem 0,002 mol desta substância. Pelo que vocês viram, eu quero saber só do alumínio. 1 mol dessa substância vai produzir 2 mols de alumínio. Isso quer dizer que eu vou ter que multiplicar isso aqui por 2. Então, eu tenho 0,04 mol de alumínio nessa substância. Ainda tem que multiplicar pelo número de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23. Dá 0,24 vezes 10 a 23, só que eu tenho que andar com a vírgula uma casa para a direita. Ou seja, é a mesma coisa que dividir por 10 aqui. Perdão, vamos multiplicar por 10. Então, nesse caso aqui vai ficar 2,4 e era 23. Se eu andei para a direita, é 2,4 vezes 10 a 22. Aqui, ó. Então, é 2,4 vezes 10 a 22 íons de Al3+, beleza? Então, recapitulando aqui os passos, aqui as contas ficaram de uma vez só, achei muito desorganizado, então, explicando um pouquinho mais devagar para vocês. Repetindo. Primeiro passo, achar o número de mol da substância citada aqui. Então, eu tenho 0,2 mol para 1 litro. 1 litro tem 1.000 ml. Então, para 1.000 ml de solução, eu vou ter 0,2. A solução foi preparada com 100 ml. Então, de 1.000 para 100 é uma divisão por 10. Então, vai ser 0,2 divididos por 10. Tem isso aqui de mol. Aí vocês vão ver que 1 mol dessa substância tem 2 mols de alumínio. Tem que multiplicar isso aqui por 2. Depois, como eu quero saber o número de íons, tem que multiplicar pelo número de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23. O 10 a 23 vai ficar na conta, e em notação científica tem que passar isso aqui para a direita, vai ficar 2,4 e vai diminuir 1 no expoente, que aí fica 2,4 vezes 10 a 22. E o restante do PDF aqui, vocês podem se desafiar para poder treinar mais pesado. Lembrando que os PDFs que eu for passar tem resolução, tem gabarito para vocês conferirem. Então, é isso aí.